sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a enfermeira Silvânia Pimenta e também professora nas disciplinas do curso de formação profissional em enfermagem. E se você é estudante ou profissional da área, venha comigo para mais um aprendizado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A aula de hoje é sobre desparamentação cirúrgica. Esta aula é uma aula que é uma continuidade da aula de paramentação cirúrgica, que consta no canal Opção Enfermagem, e para tal eu deixo o link no canto superior deste slide. Basta você clicar e você terá acesso. A aula anterior, que foi sobre paramentação cirúrgica, ela trata de como o profissional de saúde deve equipar-se, deve vestir-se com paramentos, com equipamentos de proteção individual para fins de realização de um procedimento invasivo, um procedimento cirúrgico, onde ele tem um risco de contaminação. E a aula de hoje, que é a desparamentação, é uma aula que vai tratar de como remover esses equipamentos contaminados após a realização do procedimento cirúrgico ou procedimento invasivo. Portanto, essa aula tem uma importância muito grande, pois ela visa ensinar como ele deve proceder para remover os equipamentos de proteção individual sem que ele se contamine. Portanto, convido vocês a assistirem essa aula até o final e venham comigo. Técnica de desparamentação cirúrgica. Desparamentar é o ato de remover tecnicamente o EPI. A técnica de desparamentação visa exclusivamente assegurar que o profissional evite se autocontaminar com os próprios EPIs utilizados. Na técnica de desparamentação, devemos seguir uma ordem de remoção e descarte do EPI utilizado no procedimento cirúrgico, que, portanto, está contaminado. Vejamos a seguir essa ordem. Primeiro, devemos remover e descartar as luvas utilizadas no procedimento cirúrgico. Essas luvas são consideradas altamente contaminadas, é um EPI altamente contaminado, por isso ele é considerado crítico e deve ser removido imediatamente ao término do procedimento. O segundo item é o capote de tecido ou TNT. Esse equipamento de proteção, o avental, o capote, também é considerado crítico, porque ele está em contato direto com o campo cirúrgico, podendo receber alguns respingos de materiais procedentes da própria cirurgia, que respingam na roupa do profissional. Então, o capote deve ser retirado imediatamente após a retirada das luvas. O terceiro item já faz parte da paramentação da cabeça, como podemos ver nessa foto. Então, a paramentação da cabeça, tanto a máscara quanto o gorro, são considerados não críticos, porque eles estão distantes do ato cirúrgico em si. Então, a remoção desses dois itens, quando estiver utilizando o óculos também, não é necessário fazer com luvas, faz-se essa remoção sem as luvas. Como podemos ver aqui, a profissional já está sem o capote e sem as luvas. A remoção da máscara e do gorro devem ser feitos após a remoção das luvas e do capote, dando sequência à máscara e, por último, o gorro. O gorro é o quarto e último procedimento a ser feito de remoção. Essa é a sequência de remoção dos EPIs após um procedimento cirúrgico. Resumindo, retiramos primeiramente o quê? As luvas. Segundo, o capote. Terceiro, a máscara. E quarto e último, o gorro.
Considerando que vocês já sabem a ordem, a sequência de remoção dos equipamentos de proteção individual após o término de um procedimento cirúrgico, ou seja, utilizando a técnica de desparamentação, eu vou trazer agora, a partir desse slide, a técnica individualizada para a remoção de cada EPI. E eu vou começar pela remoção das luvas, que é o primeiro item a ser removido após o término da cirurgia, do procedimento cirúrgico, do procedimento invasivo. E a técnica da remoção das luvas tem uma descrição própria. E eu trouxe aqui, além da descrição, eu trouxe a ilustração dessa técnica. E eu vou me ater a analisar a descrição dessa técnica através da ilustração. E nesse sentido, a primeira ilustração aqui mostra que as duas mãos estão enluvadas, considerando que o procedimento cirúrgico acabou de acontecer, terminou. Então, essas duas mãos aqui estão enluvadas, porém com as luvas contaminadas. O que eu tenho que fazer para remover essas luvas? Primeiro, eu vou utilizar uma mão como apoio para remover a luva da mão oposta. Então, aqui nesse caso, eu vou utilizar a mão esquerda para remover a luva da mão direita. Como eu devo fazer isso? Essa mão esquerda vai pinçar o punho da mão direita e vai fazer o movimento de remoção, ou seja, eu vou puxar o punho dessa luva que eu pincei, nesse sentido aqui, trazendo esse punho até que ele saia na ponta dos meus dedos, observando bem a seta que indica qual é o movimento que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que seguir o sentido da seta. Então, eu pinço aqui e vou recolhendo esse punho, puxando ele até que ele saia na ponta dos meus dedos. Naturalmente, quando eu fizer isso, a luva vai virar do lado do avesso, escondendo toda a área contaminada na superfície externa da luva. Bem, quando eu faço esse movimento e trago a luva até o ponto, até que ela saia na extremidade dos meus dedos, eu não devo descartar essa luva, nem deixá-la cair ao chão. Eu tenho que aproveitar que eu estou puxando ela, e à medida que eu vou puxando ela e ela sai aqui na ponta dos meus dedos, eu vou recolhendo essa luva contaminada na palma da minha mão. Nessa ilustração, fica bem claro o que eu acabei de dizer. Observem essa mão direita, que é essa aqui que foi removida a luva. Essa mão direita já está sem a luva, tanto que aparece aqui as unhas do profissional. Essa mão vai ser o suporte para a remoção da luva restante, da mão esquerda. Ou seja, a luva da mão direita que eu acabei de retirar, ela vai ficar presa na minha mão esquerda, até que eu remova também essa luva e possa descartá-la juntamente, uma junto com a outra, ou seja, uma dentro da outra. De que forma que eu faço isso? Para remover a mão oposta, eu vou pegar a mão que está sem luva, utilizar o dedo indicador mais precisamente, vou introduzir esse meu dedo indicador por baixo do punho da mão que está enluvada. Então, aqui, ó, meu dedo entra por baixo. Não pode pinçar essa luva, nem pode entrar em contato com a superfície dessa luva, a parte externa dessa luva, porque essa luva está contaminada. E essa minha mão está sem luva. Se eu fizer isso, eu vou estar automaticamente contaminando essa minha mão. Por isso que a forma de eu retirar a luva é introduzindo o meu dedo por debaixo da luva. Quando eu faço isso, eu faço o movimento conforme a seta aqui, ó.
eu vou trazendo o punho dessa luva até que esse punho passe pela ponta dos meus dedos e encubra essa luva aqui, porque ela vai virar do avesso e vai encobrir essa luva que está na minha mão. Uma luva vai estar contida dentro da outra luva. Uma luva vai esconder a outra luva. Então, como veremos na ilustração seguinte, após eu remover a luva, aí sim eu vou descartar na lixeira de lixo infectante. Elas não são reutilizáveis. E assim nós terminamos essa técnica de remoção de luva. A técnica a ser descrita agora é a segunda na ordem, na sequência de remoção, que é a remoção do avental ou capote contaminado. Devemos lembrar que durante a retirada do avental ou capote, deve-se evitar tocar do lado externo, pois estará contaminado. Todo o nosso contato durante a remoção do capote deve ser única e exclusivamente com a parte interna do capote, ou seja, aquela parte que está em contato com a nossa pele. Porque a parte externa, ela é considerada contaminada. E é por isso que nós temos que utilizar a técnica correta, de forma que a gente consiga retirar o capote sem tocar a parte externa dele. E para isso eu trago também as descrições de como executar essa técnica, assim como a ilustração. Podemos ver aqui que esse capote, naturalmente, ele está contaminado. Toda a parte frontal dele está contaminada. Essa área aqui externa, que está em contato com o ambiente, é considerada uma área contaminada. Então, ao remover ele, eu já estou sem as luvas, né? Tanto que as luvas são as primeiras partes a serem removidas, os primeiros EPIs a serem removidos. Então, sem luva, eu vou tocar no capote, na parte posterior, mais precisamente, aonde fica o cadarço de amarração. Faço isso, eu desamarro, eu desato o laço, tanto do meu pescoço quanto da minha cintura. Feito isso pelo próprio cadarço do pescoço, eu posso puxá-lo de forma que o cadarço me auxilie a puxar o ombro e as mangas desse capote, virando esse capote do lado do avesso. Esse tom mais escuro aqui do desenho significa que é a parte interna, ou seja, a parte que estava em contato com a minha pele. E esse azul mais claro é a parte externa. Então, o movimento que eu devo fazer é esse movimento da seta. Nesse sentido, eu vou estar tirando o capote sem entrar em contato com essa parte externa dele, que é a parte que está contaminada. Na terceira ilustração, eu posso ver que eu consigo remover o capote, soltando as mangas e mantendo contato único e exclusivamente com a parte interna do capote, sem tocar na parte externa. Feito isso, eu vou embolar esse capote e vou dispensá-lo do hamper. Outro detalhe que eu gostaria que vocês observassem é que esse profissional ele ainda está portando a máscara e o gorro. Por quê? Porque esses dois itens eles ficam para o final da remoção. Então, seria a luva primeiro, o capote em segundo, a máscara em terceiro e o gorro, quarto item a ser removido. Bem, nesse slide eu trago os dois últimos itens a serem removidos na desparamentação cirúrgica.
O terceiro item a ser removido é a máscara cirúrgica, que para a remoção da mesma, eu tenho que desatar os nós. Com isso, eu segurando pelo cadarço, de sustentação, após ter sido desamarrado, eu descarto essa máscara em uma lixeira. E o outro item a ser removido é o gorro, o quarto e último item, que a gente chama de gorro ou touca. É também um item contaminado, porém não crítico. Então, eu posso fazer a remoção tanto da máscara quanto do gorro sem luvas. E como eu removo esse gorro? Sempre pelo topo da cabeça, fazendo o sentido de puxar pelo topo da cabeça, fazendo um movimento para cima. E com isso a touca vai ser removida e em seguida descartada. Bem, e para finalizar a desparamentação, como devemos fazer em todas as técnicas que executamos, é a higienização das mãos. Ao término da remoção da paramentação, o profissional deve realizar a higienização das mãos com água e sabão ou com fricção com álcool a 70, seguindo a técnica descrita abaixo, essa que eu apresento aqui agora. E aqui tem alguns passos, como nós já vimos em uma aula específica de higienização das mãos. Espero que vocês tenham gostado dessa temática. É uma temática muito importante para fins de proteção, não só do profissional, mas do ambiente e do paciente. Então, tenham tudo isso como ensinamento, estudem para que vocês possam saber como se proteger e como proteger o paciente que vocês estiverem a cuidar. Fiquem com Deus.